Olá, boa noite, Vinícius Detwiller, começando mais uma live aqui diretamente de Feira de Santana. Algumas pessoas não sabem, mas eu sou diretor de escola de idiomas, escola de inglês há 26 anos e comecei a fazer algumas lives para compartilhar minha experiência. E essa experiência é voltada para quem é dono de curso de inglês, quem é diretor de escola, que está começando ou que já tem algum tempo, mas que quer crescer a sua escola, que quer aumentar o número de alunos e, por consequência, aumentar seu faturamento, sua lucratividade e conseguir um melhor resultado. Afinal de contas, todo mundo quer ter melhores resultados. E como eu tenho 26 anos de experiência nessa área, comecei uma série de lives que eu estou fazendo aqui no Instagram, no meu perfil, Vinícius Detwiller, aqui no Instagram, e também compartilhando no meu canal do YouTube. Então, se você está assistindo aqui agora, ou se você está assistindo essa live gravada, seja muito bem-vindo. Tá? E o tema de hoje é como evitar a desistência de alunos, como aumentar a sua retenção de alunos. Na live passada a gente falou sobre como aumentar o número de alunos. Na verdade é uma equação, não é? Quem é dono de escola quer aumentar o número de alunos, mas para aumentar o número de alunos você precisa de duas coisas. Primeiro, ter novos alunos regularmente, e também você precisa evitar, né, que aqueles que você já conquistou, que já estão com você, que eles deixem ou que eles abandonem o curso. Então essas duas coisas têm que funcionar simultaneamente. A gente chama isso de retenção. E retenção é realmente uma coisa muito importante para quem quer crescer. E retenção depende de muitos fatores, não é um fator único, né? Não depende só de você, diretor, depende de sua equipe por completo, depende da equipe de atendimento, depende da equipe de professores e também muitas vezes depende do aluno. Né, o próprio aluno, porque o aluno ele faz escolhas, ele tem escolhas que às vezes ele acaba priorizando por um motivo ou por outro, outras coisas, e acaba por um motivo ou por outro deixando a sua escola. Então eu costumo dizer o seguinte, existem motivos internos e existem motivos externos, né? Então a primeira coisa, se você quer aumentar o seu percentual de retenção, evitar a desistência de alunos, você precisa identificar, antes de mais nada, antes de montar um plano de como é que você vai fazer isso, né, que medidas você vai tomar, você precisa entender, conhecer quais são os principais motivos que as pessoas, que os alunos de curso de inglês desistem. Né? Se a gente conhecer os motivos, fica mais fácil encontrar medidas, tanto para prevenir que essas desistências aconteçam, como também para, durante o processo em si de desistência, você conseguir reverter. E isso é muito importante você ter implantado na sua escola, né? Você saber por quê. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada a ver com o pato, mas a gente tem sim. Como motivos externos, vou começar com externos, porque motivos externos você não controla, não é? Motivos externos, vamos dizer, trabalho, a pessoa está com trabalho, mudou o seu horário de trabalho, e são motivos que você não tem controle direto naquilo. A pessoa trabalha numa empresa e precisou mudar de cidade. Se ela mudou de cidade, como é que você vai fazer para reter esse aluno? Isso é praticamente impossível. O máximo é se você tiver alguma filial ou se você fizer parte de uma rede de escolas, assim como eu faço, você pode também promover para que ele, pelo menos, ao se mudar para outra cidade, vá para outra unidade da mesma rede, ou fica pelo menos dentro da mesma metodologia. Mas independente de você ter escola vinculada a uma franquia ou você ter sua escola própria, na realidade, você tem algumas opções. O que você não controla? Motivo de mudança de cidade. O que você pode fazer? Pouca coisa.
Motivo de doença, a pessoa ficou doente e não consegue frequentar, ou a coisa é mais grave, também é muito difícil controlar. Você espera que ela depois, quando se recuperar, ela retorne. Tá? Então são motivos externos. Existem ainda os motivos financeiros. A pessoa, por algum motivo, se apertou, fez uma programação, ou surgiram imprevistos, ou outras prioridades. Né? Vou dar um exemplo: muitas vezes a pessoa resolveu fazer uma reforma dentro de casa, e aquela reforma acabou consumindo mais do que ela esperava, e ela vai ter que tirar de algum lugar. Então muitas vezes vai sobrar, ela vai optar em sair do curso por questão financeira. Mas cuidado, tem gente que a questão financeira é um dos principais motivos que as pessoas alegam, e nem sempre é a realidade. Então eu vou, durante essa live, eu vou dar algumas dicas, algumas técnicas que você pode também descobrir se aquilo realmente que ele está alegando para deixar o teu curso é verdade, ou ele está talvez não querendo falar exatamente o motivo principal e vai dar alguma desculpa no sentido de o dinheiro, o financeiro, ou o tempo por causa do trabalho, enfim. Então esses são os motivos externos. Motivos internos, você tem maior controle. E o maior controle, o que você controla, você pode reverter, inclusive você pode prever. Se você conseguir prever, você consegue minimizar. De antemão eu digo, pela minha experiência de 26 anos, que assim, retenção 100% praticamente uma meta impossível. Por quê? Porque vai ter gente que vai sair de qualquer maneira por motivos que você não controla, como eu já falei, os motivos externos. E mesmo no motivo interno, que pode ser desmotivado, a pessoa está desmotivada, ela pode estar desestimulada, ela pode estar com dificuldade de acompanhar as aulas, ela pode não estar satisfeita com alguma coisa específica que você vai ter que investigar. Mesmo você descobrindo isso aí, você pode tentar reverter, mas ainda assim vai ter casos que você não vai conseguir reverter. Então, se eu pudesse falar um percentual de retenção, trabalhar com 80%, seria um número, hoje no padrão de cursos regulares, presenciais, 80% de retenção é uma meta muito, muito boa de se tentar e de se buscar. Às vezes você pode ultrapassar 80%, mas garantir 100% é quase impossível. E além do mais, também tem aqueles alunos que eles entram e eles têm, de acordo com o seu curso, tem um tempo de duração. Né? Por exemplo, aqui no nosso curso, para adulto ou adolescentes, são 3 anos e meio. Então eu sei que esse aluno ele tem um período que ele vai cursar. Então tem aqueles que vão fazer o curso completo, mas vai chegar até o final e nesse momento você vai perder, entre aspas, ele vai concluir o curso. Então se você está querendo aumentar o número de alunos, você tem que levar em conta uma fórmula, que a fórmula é, primeiro, número de alunos novos, somado, vou até escrever aqui para voltar para vocês, número de alunos novos, fórmula de alunos novos, mais alunos retidos, que são aqueles que você consegue fazer a retenção, tá? E você vai perder alunos concluintes. Então você vai ter alunos novos, não sei se dá para ver aí, alunos retidos e alunos concluintes. Lembrando que você pode ter uma meta de alunos novos, mas você sempre tem que considerar que nos novos você tem que repor aqueles que vão concluir. Se naquele período ou semestre você tem, sei lá, 50 alunos que estão concluindo o curso, são 50 alunos a menos. Então, dentro da sua meta de captação de alunos, você tem que ter
X para crescer e mais 50 para repor. Né? Então, imagine, se você vai concluir 50 e você repõe 30, você está perdendo 20, então você está diminuindo. Então, são números importantes, e por isso que a retenção de alunos é um assunto tão importante para quem é dono de curso de inglês. Na verdade, se falar em empresa em geral, retenção de clientes, né? Acho que tudo trabalha. Mas especificamente com alunos de curso de inglês, nós temos algumas coisas que funcionam e outras que talvez possam ajudar você a reter mais esse aluno. Então, vamos lá falar dos motivos internos. Tá? Então, eu tenho um aluno que está desestimulado. A gente tem que perguntar, por que esse aluno está desestimulado? O que faz um aluno estar desestimulado? Claro que tem que analisar cada caso, é um caso. Se for criança, pode ser algumas coisas específicas, se for adulto ou adolescente, pode ser outra. Mas, em termos gerais, um aluno desestimulado tem a ver ou com a aula, ou tem a ver com a sua dedicação no curso. Se ele está realmente frequentando, se ele está faltando, se ele está fazendo as atividades, enfim. Eu estou falando isso do ponto de vista considerando que o teu curso, pelo menos o que você se propõe a ensinar, realmente é um curso de qualidade, de conteúdo bom e com professores bons. Mas, a depender do tamanho do teu curso, você pode ter uma equipe um pouco maior e às vezes também é necessário acompanhar todo o trabalho. É importante ver como cada um está executando as aulas, enfim. Então, o aluno desestimulado, se for adolescente, por exemplo, pode ser simplesmente porque ele não é um aluno dedicado, ou porque ele está com outras prioridades, ou pode estar com problemas no colégio, então está priorizando no colégio. Mas pode ser também um sinal que talvez a sua coordenação tem que ir lá ver como é que está sendo essa aula, como é que está sendo o histórico desse aluno. Enfim, mas tem uma solução, você tem algumas opções para ajudar esse aluno a voltar a se estimular, obviamente ter mais resultado e permanecer. Tem um aluno que tem dificuldades, ele não acompanha o grupo por algum motivo pega as coisas mais rápido e ele tem mais dificuldades cognitivas. Isso também é normal. Como eu falei na última live, aprender línguas é desenvolver habilidades. E todos nós temos inteligências nós temos a chamada inteligência emocional e desenvolvemos cada área de forma diferente. Quando você está aprendendo uma língua, você tem que desenvolver audição, você tem que conhecer vocabulário, estrutura da língua, você tem que falar, que é a questão da pronúncia, e de uma língua para outra muda até os sons. Tem sons que existem em uma língua que não existem em outras. Então, como é que um aluno vai reproduzir um som que ele nunca ouviu antes ou que ele nunca falou antes? Isso leva tempo, é um exercício. Então, tem gente que tem mais facilidade com isso, por exemplo, tem gente que tem mais facilidade com o auditivo do que outros. Então, a gente tem que realmente identificar o porquê que ele não está acompanhando o grupo. Ou também tem um caso contrário. Já tive, por exemplo, um exemplo de um aluno que ele pegava tudo muito rápido, ele tinha uma facilidade muito grande. Acabou que ele migrou para um curso individualizado e conseguiu fazer o que ele faria normalmente em 2 semestres, ele fez 3 semestres em 1 ano. Então, o que acontece? Tem alunos e alunos. Mas até esse aluno, se ele ficar numa turma regular, onde o pessoal vai mais devagar, você pode perder esse aluno porque ele se desestimula. Por quê? Porque ele já sabe tudo. Então, é muito importante conhecer qual é o perfil do aluno. Tá? Tem gente que também pode ter problemas com relacionamento. Relacionamento no atendimento, relacionamento às vezes com o professor. E aí já não é uma questão de aprendizagem. Então, essa questão de relacionamento é muito importante para manter o aluno. Mas, se você tem uma escola que já tem uma equipe de professores, tem que ser monitorado também como é que anda essa satisfação. E o aluno sempre dá sinais. Quando é por motivo de insatisfação ou desestímulo, ele sempre dá sinais
antes de chegar à decisão de desistir. Então é uma estratégia que eu também vou falar para vocês, o que a gente pode observar desses alunos antes dele realmente chegar até a secretaria e pedir seu cancelamento ou sua desistência do curso, tá certo? Então, dois tipos, os internos e externos, e o erro mais comum que os donos de curso de inglês fazem é não descobrir a verdadeira razão que o aluno está querendo sair. E isso aí é um erro muito comum, por quê? Porque a gente tende a acreditar no que ele está falando. Muitas vezes a escola ela não tem um procedimento instalado de investigar e procurar uma solução. Simplesmente ele chega na secretaria, avisa que não pode mais continuar, justifica o motivo, exemplo financeiro, ou que está sem tempo, e aí simplesmente preenche o formulário e aí faz o desligamento. Claro que algumas pessoas me perguntam: Vinícius, mas e o contrato? Se eu tiver um contrato, eu consigo reter mais aluno? Até certo ponto, sim. Porque o contrato, ele reza as obrigações e os deveres, né, de ambas as partes. Você, como escola, você tem a obrigação de cumprir uma certa carga horária, de ter aulas em determinados dias, ou seja, o que ele contratou. E ele, por sua vez, tem a obrigação de te pagar e provavelmente deve ter algum tipo de cláusula de rescisão ou com alguma multa, alguma taxa que pode incidir caso ele desista antes do término. Isso é de praxe, quase todas as escolas fazem isso e hoje até academias de ginástica, né, academias de atividade física, que antigamente era de praxe não ter nenhum tipo de contrato, as academias hoje também têm esses tipos de contrato. E prevê até certo ponto. Agora pensa comigo, o aluno, vamos pensar o seguinte: primeiro, quando o aluno matriculou, ou quando o pai do aluno matriculou seu filho, ele não estava pensando em desistir, ele estava pensando em investir, né, no filho, ou a pessoa estava buscando ter um motivo pessoal, saber o motivo dele. É tão importante porque isso cria uma ligação. Então a pessoa que matricula não pensa em desistir, ela realmente desiste ou realmente é um problema que ela não tem como solucionar, ou na grande maioria das vezes ela está desmotivada por culpa dela, ou pode ser falhas também na tua escola. De repente o teu professor não está fazendo o que você gostaria na sala de aula, né? Não, às vezes não dá para assistir todas as aulas, né? De repente o clima na sala de aula tem algum atrito entre eles, os colegas. Então tem coisas que você tem que investigar. E pensa bem, se um aluno estiver insatisfeito com a aula do professor, por algum motivo, não sei se você já tem uma certa experiência, você sabe que ele não chega, a maioria não chega na secretaria dizendo: olha, eu estou insatisfeito com o professor, porque o professor está fazendo isso ou aquilo. Ele não diz. Geralmente ele tem um relacionamento com o professor, ele vai proteger o professor, porque ele tem a questão da amizade. E também passa na cabeça do aluno: eu não quero prejudicar o professor. Mas, se por acaso esse seja o caso, do professor não estar seguindo a metodologia, ou fica conversando em vez de dar aula, enfim, mil coisas que podem acontecer se o professor não for realmente profissional, muitas vezes o aluno não vai te dizer. E você, como dono de escola, você precisa saber disso. Porque investigar o motivo que o aluno vai sair, que está querendo sair, não é só para você reter o aluno, que é importante, é também para você corrigir eventuais falhas na tua escola. Porque a gente não pode controlar absolutamente tudo, né? A gente espera que as coisas aconteçam, mas falhas podem acontecer porque nós somos seres humanos e todo mundo pode falhar, mas não pode permanecer na falha. Então esse processo de investigação precisa acontecer porque você tem a oportunidade
de corrigir. Então esse é um erro muito comum, não saber. E daqui a pouco eu vou explicar o que você pode fazer, que tipos de perguntas você pode fazer para descobrir o que realmente está incomodando aquele aluno, tanto para reverter, mas também para que você possa investigar dentro da sua escola, corrigir o problema e com isso cada vez mais reter mais alunos, tá? Não se iluda, o aluno sempre dá sinais. Eu costumo dizer, onde há fumaça, há fogo. Então, primeiro sinal de desestímulo, quem é o contato, depois do professor, o contato mais próximo do aluno, geralmente é o pessoal na secretaria ou na área de atendimento, onde dia a dia, onde ele vem para a escola, ele fala. Então, uma das coisas que sua equipe de atendimento, sua secretaria deve estar atenta é como é que o aluno entra e sai da sala de aula. Se ele sai feliz, se ele sai animado com aquela aula, se ele chega animado para a aula, ou se ele chega desestimulado, ai meu Deus, mais uma aula, ou se ele sai tristinho. Isso são sinais. Muitas vezes os sinais começam por aí. Então, uma das dicas que eu posso dar, coloca a atenção nesses detalhes. Peça para a sua equipe de atendimento, de secretaria, conversar com o aluno na saída. De vez em quando, oi fulano, como é que foi sua aula hoje? Estou vendo que você está animado, teve alguma atividade interessante. Essas são pequenas perguntas que a sua secretaria pode fazer, que vai identificar o nível de animação, o nível de entusiasmo desse aluno. Outra coisa é faltas. Faltas consecutivas, faltas frequentes. É uma coisa que também já começa a sinalizar, como você começa a ter noção que pode estar alguma coisa errada. Primeiro que pode ser um motivo super justificado, mas o aluno que falta, ele perde conteúdo, ele perde atividade, ele perde prática. E se ele perde prática, a turma avança. Normalmente na aula seguinte, se ele faltar 2 aulas consecutivas, muitas vezes já passou uma lição inteira. E se o aluno já perdeu uma lição inteira, ele chega meio perdido, ele começa a ter algumas dificuldades. Se isso se prolonga por um tempo, começa a ter bastante faltas, às vezes por trabalho, né? Mesmo que seja por trabalho, vai prejudicar o desenvolvimento do aluno. Por consequência, ele vai ficar mais desestimulado, porque a turma vai avançar, ele vai sentir que ele está para trás. Então você também tem que identificar. Então uma outra dica é: não deixe o aluno faltar, ou pelo menos monitore essas faltas e tenha algum sistema, alguma estratégia para ajudar esse aluno que falta por motivos justificáveis, para que ele não fique tão perdido em relação ao conteúdo da aula e para que ele não se desestimule. Isso tem acaba dando 2 resultados. Primeiro, ele realmente vai desenvolver mais, porque você está cuidando dele. Segundo, você vai mostrar para ele que você se preocupa com ele. Então tem a questão da atenção. Então, além dele estar aprendendo mais, ele pensa, poxa, eles realmente se preocupam comigo, eles querem que eu me desenvolva, eles sempre arranjam uma solução para que eu não fique para trás. Então é uma segunda estratégia que é muito importante para que você possa ter. Então, primeiro, ficar atento aos sinais. Falta, eu falei agora. Segundo a questão do estímulo, se está animado ou não. Por quê? Porque se você começar a ver que existe um padrão em determinada turma, vários alunos saem desestimulados, vários alunos faltam com uma certa frequência naquela turma, já é um sinal. Então, sua equipe pode te alertar, ou pode alertar a coordenação. Olha, alunos da turma tal, ou do professor tal, está acontecendo faltas com frequência, está acontecendo, eu percebo que eles estão saindo meio desestimulados, seria bom dar uma verificada. Então aí entra o que? A coordenação da tua escola. Dar uma verificada, assistir uma aula, verificar como é que está o andamento dessas turmas. Por quê? Porque se você detecta isso durante as aulas, você pode
trazer algumas soluções, corrigir o problema. Porque tem um aluno que desiste na metade, mas o pior é aquele que desiste na renovação de um semestre para o outro, de um módulo para o outro, de um livro para o outro, que às vezes ele nem te diz o porquê. O que desiste na metade, você tem capacidade de investigar, de perguntar, mas o que para, muitas vezes você vai perguntar por quê, ele vai te dar uma desculpa, mas ele nem está mais frequentando, então é mais difícil, às vezes simplesmente desaparece. Então temos que estar atentos. Então, como é que a gente vai corrigir isso aí? Melhor, como é que a gente vai prevenir isso aí? Eu já dei a dica de ficar atento. Agora, Vinícius, o que mais eu posso fazer? Será que você tem dentro da tua escola um sistema de apoio pedagógico, onde você tem ali professores ou monitores que possam dar um apoio individual para o aluno que está com dificuldades? Isso pode ser uma estratégia para reter o aluno. Às vezes o aluno precisa mudar o horário, simplesmente o horário, ou mudar a turma. Às vezes é um problema de adaptação com o professor. Então, você tem várias maneiras. Agora, o que eu recomendo, tá? Fazer para o aluno que chega na secretaria dizendo, vou dar um exemplo aqui. O aluno chega dizendo assim: olha, Vinícius, infelizmente eu não posso continuar porque me apertei financeiramente, fiz uns gastos a mais inesperados, enfim, e vou precisar parar o curso e depois eu vou voltar. Então, ponto número 1, você precisa saber se isso é verdade. Então, existe uma técnica que você pode utilizar para descobrir se isso é verdade. É claro, você também tem que pensar em apresentar soluções, tá? Supondo que seja verdade, então, ao você perguntar, vamos dizer que o nome do aluno seja João. João, eu entendo a sua situação, uma pena que você queira parar por conta disso. Agora me diga uma coisa: se eu conseguir renegociar o teu plano junto à direção, conseguir adequar o orçamento para esse momento que você está vivendo, você continua na escola? Essa simples pergunta vai te dar a resposta. Se ele disser, que bom, mas aí vai depender do plano, aí eu posso dar uma analisada, então realmente é um problema financeiro, e aí, claro que você vai saber até onde você pode negociar e que se vale a pena abrir mão de parte do teu lucro para que você mantenha aquele aluno e ajudar ele a dar uma continuidade, e provavelmente ele vai continuar com você, tá? Mas vamos supor que ele fala, mas então, sabe o que é? Também tem o horário do meu trabalho mudou e eu estou tendo que viajar. Então, era o financeiro e de repente ele já traz uma outra situação. Aí vai valer a mesma pergunta. Vamos supor que ele fala que o problema dele é que o horário que ele está ruim, que ele não consegue mais ficar naquele horário. Aí você pode falar também: ô João, mas me diga uma coisa, se eu encontrar aqui um horário que fique bom para você, você continua? Se antes de perguntar assim, sim, mas que horário seria esse? Se ele nem perguntar isso, fala, não, mas sabe que é outra coisa. Então, na verdade, não é isso. Pode ser um problema de insatisfação e ele não quer dizer a verdade. Então, quando você faz umas 2 ou 3 perguntas, você consegue descobrir um pouco mais. Tem gente que não vai abrir, mas 80% dos casos, depois de umas 2, 3 perguntas, vão dizer: não, sabe o que é? Não estou me adaptando, estou com dificuldade, estou com vergonha do grupo, porque o grupo fala, eu não falo, enfim. E aí você consegue realmente tratar o problema real. Porque se o problema era financeiro e você ajeitou o plano dele e ele continua com o problema, e no final das contas o problema dele é que ele não está se adaptando ao grupo porque ele está com dificuldades de aprendizado, você pode agora montar uma estratégia para que ele aprenda, aprenda mais. Ou um sistema para que dê um apoio, para que ele revise, para que ele estude mais, algumas aulas extras, enfim.
Isso vai depender da sua estrutura, de como você pode fazer, mas que tenha um sistema que possa ajudar esse aluno a recuperar e aí ele se sentir, às vezes até mudar de grupo, né, passar para outra modalidade de curso. Você tem várias opções, mas o princípio é esse: você precisa investigar. E esse é o trabalho um a um. Basicamente, a gente tem muito trabalho para matricular os alunos, para divulgar e manter esses alunos, mas na medida que vai acontecendo isso ao longo do semestre ou até no momento de renovação, a gente tem que ter nossa equipe treinada para isso, para investigar e com possíveis soluções, né? Você pode oferecer uma mudança de turno, mudança de professor, ele pode não estar se adaptando ao professor, ele pode oferecer para ele fazer uma experiência em outro horário, com outro professor, pode oferecer aulas extras para que ele possa recuperar. Enfim, você pode dar soluções se o problema realmente for esse. Você pode descobrir também o problema que às vezes não é esse, não é um problema de aprendizado, às vezes é insatisfação porque ele se sentiu maltratado. E às vezes, uma vez que o problema é quando o sentimento se instala, se for um sentimento negativo, ele fala: poxa, o professor me tratou mal na sala de aula, na frente dos colegas, eu fiquei envergonhado, sei lá, uma pessoa da secretaria me tratou mal. Muitas vezes você não vai conseguir reverter. Você pode tentar, né, pedir uma segunda chance e tal, mas você fazendo essas perguntas, você vai descobrir o motivo real e você vai conseguir tentar ajustar isso com o seu professor, ajustar com as aulas ou muitas vezes com o seu atendimento. É muito importante que todo mundo, outra coisa que eu ia falar, assim, muito importante, que toda a equipe da tua escola esteja preocupado com retenção. Não pode ser só você, diretor. Quem é que tem que ficar preocupado? É o diretor? Claro, né? Porque sem aluno não existe escola, não é? Escola que perde mais do que tem novos, ela está fadada a morrer. Então a escola tem que estar com nível de crescimento, pelo menos a meta de crescimento. Se der errado, ela vai manter, mas o ideal é crescer. A secretaria, ou o seu time de vendas, ou consultores, o comercial, depende do que você tem na tua escola, tem que estar preocupada não só em matricular, mas também em ficar atento nessas situações. O seu pessoal de apoio, o pessoal da limpeza, portaria, tem que estar atento. Por quê? Porque quando der algum sinal, eles já sinalizam para você. Olha, eu vi a mãe comentando isso, eu vi um aluno comentando isso. Muitas vezes eles comentam no corredor, comentam na área de espera e às vezes nem falam com a secretaria. Mas eles são, de certa forma, eles estão ali atentos. Por quê? Porque pode ajudar a você a resolver o problema. A secretaria, sem dúvida, tem que estar preocupada com isso. E, acima de tudo, o professor. O professor tem que realmente estar preocupado com isso. Ele não pode contar o aluno com mais um, né? Até porque a continuidade do próprio professor, entre turmas e tudo mais, depende da continuidade dos alunos, né? Então, ou seja, em resumo, todo mundo tem que estar preocupado na tua escola. Isso tem que ser uma política da escola. Isso tem que estar presente nas reuniões gerais, nas reuniões de equipe, enfim. E, obviamente, que quem vai solucionar o problema tem que estar treinado a fazer essas perguntas. Em último caso, você também pode implantar que esse processo de investigação para descobrir o real motivo, ele passe primeiro para a sua equipe de atendimento e, em segundo lugar, ele passe pela sua coordenação ou até pela direção. Porque aí você vai ter um processo, né, onde você vai ter 2 ou 3 vezes chances de tentar resolver o problema. Tá? A retenção realmente tem que ser uma política de toda a escola. Agora, já que a gente está falando de maneira de reverter, algumas ideias podem surgir para prevenir.
Porque já ouviram o ditado que prevenir é melhor do que remediar? Então, assim, claro, reverter é um processo ativo, sempre vai ter isso na tua escola, isso é um processo contínuo, tem que estar implantado, mas também a política de prevenção. A prevenção começa com a verificação dos resultados. Uma das coisas que funciona muito é começar a monitorar o número de faltas. Estatisticamente, já se sabe que aluno que falta 2 aulas consecutivas, ele tem 50% mais chance de desistir. Então ele já é um indicador. Para que esperar ele solicitar o desligamento, se você já pode correr, se antecipar, entrar em contato com o aluno e já falar: olha, fulano, estou percebendo que você está faltando, você deve estar com algum tipo de dificuldade, como é que nós podemos te ajudar? É questão de horário, você precisa de algum reforço, está precisando de alguma ajuda para você não ficar atrasado no seu conteúdo. Enfim, você começa a fazer alguma coisa a mais para você dar essa atenção e para você reter o aluno. Isso é prevenção, né? O próprio professor, junto com a coordenação, pode também estar analisando o resultado dos alunos. Geralmente, depende, cada escola tem um sistema, mas a maioria tem sistema de avaliação. Então, nas avaliações, pode ser 1, 2, geralmente são no mínimo 2 por módulo ou por semestre, dependendo de como é que funciona a tua escola. Mas geralmente a primeira avaliação ela já te dá um indicativo. Além das faltas, além da questão do sentimento, né, que o aluno mostra no decorrer das aulas e na frequência da escola junto à secretaria, a primeira avaliação é um excelente indicativo, porque se ele na primeira avaliação teve dificuldade, ele por si só já está desestimulado, então você já sabe que ali existe um provável desistente, então você tem que cuidar disso. Então trabalhar com a prevenção é muito importante. Agora, o que mais nós podemos fazer para reter? O que mais? Para finalizar, esse tema de hoje, que é tão importante, na verdade, daria para a gente ficar umas 3 horas e entrar em caso a caso, situação a situação, porque tem muitas situações diferentes. E eu poderia dizer que assim, mas o aluno que está com dificuldade, ele vai desistir de qualquer maneira. Nem sempre. Vai depender. O que é mais importante é o sentimento que ele tem com relação ao que você faz com ele, em termos de ajudá-lo, de se preocupar em que ele evolua, que ele cresça, do que necessariamente o resultado que ele está tendo. O resultado vai ser uma consequência de um processo. Já tive alunos na minha escola que, por dificuldades pessoais, às vezes tinha que repetir 3 vezes o mesmo livro, e ainda com dificuldades. E por que ele não desistiu? Porque a gente não deixou de acreditar nele e de oferecer opções para que ele pudesse evoluir. E pouco a pouco, no ritmo dele, na velocidade dele, ele foi evoluindo. Então, mais importante do que o resultado rápido é ele sentir que existe uma evolução e que ele pode contar com a sua escola e com a equipe da sua escola. Então, esse é o meu recado de hoje para o tema como evitar desistências de alunos. Se você achou essa informação útil, se achou alguma coisa que vale a pena implantar na tua escola, alguma dica, ou de repente alguém que você acha que deveria ouvir essa informação, compartilhe a informação. Essa informação está aqui no Instagram e vai estar disponível também no meu canal do YouTube, Vinícius Detwiller. Então fica por aqui. Estou fazendo as lives voltadas para os diretores de escolas de inglês que querem melhorar o seu número de alunos e melhorar, enfim, tudo que pode fazer para melhorar sua escola, toda segunda-feira e toda quinta-feira às 19 horas. Então, por hoje é só. Muito obrigado por sua participação e te vejo na próxima live.